Preparem-se para uma viagem no tempo, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar no Rio de Janeiro de meados do século XX. É, isso aí. A gente vai desvendar as histórias que se escondem nas páginas do romance A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Um romance cheio de detalhes da vida cotidiana, da sociedade carioca da época, eventos históricos. E com uma pitada de humor também. Exatamente. A nossa missão hoje é mergulhar fundo na vida dessas pessoas aparentemente comuns. Entender como as expectativas sociais, a busca por realização pessoal e os laços familiares moldavam suas trajetórias. É como se a gente tirasse um véu, né? E descobrisse a riqueza que existe por trás da aparente simplicidade. Perfeito. E a gente começa essa descoberta com as irmãs Eurídice e Guida, duas mulheres que trilham caminhos bem diferentes. Eurídice, dona de casa, dedicada à família, mas com sonhos e talentos que a sociedade da época tenta sufocar. Ela é apaixonada por música, conhecimento, culinária. Mas será que ela vai ter a oportunidade de realizar esses sonhos? É como se a autora nos mostrasse, logo de cara, o conflito que Eurídice vive, né? Entre os seus desejos e as expectativas que a sociedade impõe. Sem dúvida. E esse conflito se intensifica pelo contexto histórico. Estamos falando do Rio de Janeiro de meados do século XX, onde os papéis de gênero eram muito rígidos. As mulheres, muitas vezes confinadas ao espaço doméstico, com poucas oportunidades de estudo, carreira. E até de expressar seus desejos abertamente. É nesse cenário que conhecemos a Guida, irmã da Eurídice. Linda, desenrolada, vivendo sob um conjunto de regras bem diferente da irmã. Mas será que a vida dela é realmente mais fácil? Ou será que a Guida também enfrenta suas próprias dificuldades e desilusões? Boa pergunta. A autora nos convida a questionar essa aparente liberdade da Guida. E usa a imagem do Pão de Açúcar, separando a Guida da família, para mostrar as divisões sociais da época. É como se o Pão de Açúcar representasse simbolicamente a distância que se cria entre elas. E, por falar em divisões sociais, a autora retrata com maestria as pressões que as mulheres enfrentavam naquela época. Através de situações do dia a dia, das conversas entre as personagens. E do estatuto do vizinho. Exatamente. Essas regras, não escritas, ditavam um comportamento aceitável naquela sociedade. E a Eurídice acaba sofrendo as consequências de, mesmo que sutilmente, desafiar essas expectativas. Uma das passagens mais marcantes do livro é a que descreve o casamento da Eurídice com o Antenor. Um casamento que já começa meio estranho, né? É verdade, ninguém sabe ao certo por que eles se casaram. A autora descreve a lua de mel de uma forma. Meio melancólica, né? A gente já sente ali que a relação deles vai ser complexa. E o Antenor, um personagem marcado pelas experiências da infância. A mãe dele, a Maria Rita, né? Isso, uma poetisa que nunca publicou um livro, vivia em um mundo de sonhos enquanto a casa... E os filhos viviam no caos, né? Exatamente. E o Antenor busca na Eurídice o oposto da mãe, a segurança de uma vida doméstica estável. Ele projeta nela a imagem da esposa idealizada, sem perceber a complexidade da mulher que tem ao lado. E a Eurídice, com toda a sua inteligência e sensibilidade, acaba se anulando nesse casamento. As noites de choro e uísque, a falta de reconhecimento pelos seus talentos culinários. E a falta de apoio aos seus sonhos, né? Mas mesmo em meio a essa vida sufocante, a Eurídice encontra brechas de luz. As radionovelas, a costura. E a leitura Não. e a escrita que se tornam um refúgio para ela. E a máquina de escrever. Um símbolo da sua voz, da sua tentativa de narrar a sua própria história. E o título do livro que ela escreve em segredo. A História da Invisibilidade. Que ironia, né? É como se ela estivesse finalmente dando nome àquilo que a aprisionava. E a gente vai descobrindo tudo isso aos poucos, como quem desvenda o enigma. E falando em enigma, a história da Eurídice e da Guida está apenas começando. No próximo bloco, a gente vai acompanhar as reviravoltas que o destino reserva para elas e se aprofundar ainda mais nos temas que o livro nos apresenta. Fiquem ligados, porque a nossa imersão em A Vida Invisível de Eurídice Gusmão está longe de acabar. E voltamos à nossa imersão no mundo de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Lembram que a gente tinha deixado a Eurídice buscando refúgio na leitura e na escrita? Tentando lidar com as frustrações do casamento. E a Guida também estava num momento difícil, né? Verdade. Recém-separada, de volta para casa dos pais, com um filho pequeno, uma fase delicada para ambas. E é nesse momento que a reaproximação das irmãs se torna um dos pontos mais bonitos da história, né? Com certeza. Elas encontram conforto e apoio uma na outra, em meio a todas as dificuldades. E a autora descreve essa relação de uma forma tão linda, né? Como duas metades da mesma moeda complementando uma outra. É a Guida com seu jeito mais prático, ajudando a Eurídice a lidar com as questões mais delicadas. E a Eurídice, com a sua sensibilidade, auxiliando a Guida nos estudos, nas tarefas que exigiam mais concentração. Uma amizade genuína que resiste ao tempo e às adversidades. E é nesse contexto familiar que a gente conhece o Chico,
filho da Guida, né? Um menino que cresce rodeado de afeto, mas também cercado pelos preconceitos da época. A Guida, mesmo com todas as dificuldades de ser mãe solteira numa sociedade conservadora, tenta dar o melhor pro filho. E a Filomena, a ex-prostituta que acolhe a Guida e o Chico, se torna uma figura materna fundamental na vida do menino. A Filomena é uma personagem incrível, uma lição de resiliência, né? Encontrar beleza e alegria mesmo em meio às adversidades. Sem dúvida. E a relação dela com as crianças é de uma doçura. Cuidar dos filhos dos outros como se fossem seus. É um gesto lindo de se ver. Mas nem todos os personagens do livro demonstram a mesma compaixão. A Dona Eulália, por exemplo. Mãe do seu Antônio, né? O oposto da Filomena. Amarga, controladora, cheia de preconceitos. Lembro da implicância dela com a Guida. E como ela tentava controlar a vida do filho. Pois é, era cômico se não fosse trágico. E essa rigidez impede o seu Antônio de viver um grande amor. Com a Isabelle, a filha do Oliveira francês, né? Uma moça culta, refinada, que se encanta pelo seu Antônio. E eles acabam se afastando por causa da interferência da Dona Eulália. Os preconceitos e as convenções sociais impedindo a felicidade das pessoas, mais uma vez. É de partir o coração. E por falar em personagens marcantes, não podemos esquecer da Dona Hortência, né? Esposa do seu Luiz, dono da cervejaria. Um show à parte. Ela representa a ascensão social da época, com todas as suas contradições. Saiu da pobreza, enriqueceu graças ao sucesso do marido. E com a riqueza veio a vontade de se integrar à alta sociedade carioca. Só que ela não tem a menor noção de como se comportar, né? Exagera nas roupas, nos acessórios, na decoração da casa, um festival de mau gosto. Mas, ao mesmo tempo, é uma personagem divertida que nos faz rir com as suas extravagâncias. A autora usa a Hortência para fazer uma crítica social à superficialidade da elite, né? Enquanto a Hortência tenta, assim, se ir na alta sociedade, a Guida segue sua própria trajetória. Tentando se reerguer depois do abandono do Marcos, né? Começa a trabalhar como costureira, usando seus talentos para garantir a sobrevivência. É admirável a força de vontade da Guida, né? Ela não se deixa abater pelas dificuldades, luta para construir uma vida digna. E a amizade dela com a Filomena é fundamental nesse processo de amadurecimento. Elas se apoiam, se ajudam, aprendem muito uma com a outra. É uma relação de troca e aprendizado. E a Eurídice, enquanto isso, continua buscando seu espaço de expressão individual. A máquina de escrever se torna uma companheira inseparável. Ela se dedica cada vez mais à escrita. É nesse momento que ela encontra a sua verdadeira voz, a sua forma de se conectar com o mundo. Mas essa busca por individualidade não é bem vista pelas outras mulheres do bairro, né? Elas criticam, fofocam, tentam controlar a Eurídice. Impondo as regras do estatuto do vizinho. É como se elas sentissem que a Eurídice estivesse ameaçando a ordem estabelecida. E a Eurídice, mesmo diante das críticas, não se deixa abalar. Se matricula na faculdade de História, participa de passeatas estudantis. Se envolve cada vez mais com o mundo da cultura e das ideias. E é nesse contexto que ela reencontra a Guida, que também está em busca de um recomeço. Elas se aproximam ainda mais, dividem não só o espaço físico, mas também os sonhos e os desafios da vida adulta. E o Chico, observando tudo, crescendo, formando suas próprias opiniões sobre o mundo. Se revoltando com as injustiças, questionando os preconceitos. O Chico representa a esperança de uma nova geração mais consciente, mais engajada. E no meio de tudo isso, a gente tem um Antenor cada vez mais distante da realidade. Preso no seu mundo de certezas absolutas. Uma caricatura do homem bem-sucedido da época, né? Arrogante, egocêntrico. Incapaz de enxergar as necessidades daqueles que o cercam. É como se ele vivesse em uma bolha, alheio às complexidades da vida real. E a autora nos convida a refletir sobre o sentido da vida, nesse contraste entre a busca da Eurídice e a estagnação do Antenor. Uma mensagem poderosa, né? Nos encoraja a seguir nossos próprios caminhos, mesmo que isso signifique romper com as expectativas da sociedade. E, em meio a todas essas reflexões, a autora nos presenteia com um retrato da sociedade carioca da época. Os costumes, as modas, as gírias. É como se a gente pudesse viajar no tempo. Uma experiência única que nos transporta para outro mundo, mas ao mesmo tempo nos faz pensar em como a sociedade mudou e em como os desafios da vida humana permanecem os mesmos. E no próximo bloco a gente vai acompanhar o desfecho da história de Eurídice e Guida. E vamos descobrir o que aconteceu com o livro que ela escreveu em segredo. Chegamos ao final da nossa imersão em A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Lembram da Eurídice e Guida? Enfrentando as pressões sociais, as desilusões, os desafios da maternidade, né? Buscando seus próprios espaços de expressão. Mas e o livro da Eurídice? O que aconteceu com ele? É a história da invisibilidade. Será que ela veio à tona? A autora nos deixa com um final em aberto, né? Cheio de possibilidades. Parece que o destino do livro está nas mãos do Chico, o sobrinho da Eurídice. Ele sempre foi muito ligado à tia, né? É verdade. Lembra daquelas conversas deles no escritório? Enquanto a família se reunia na sala. Parecia que eles tinham
um mundo à parte. Um universo só deles. O Chico sempre se incomodou com as injustiças, com os preconceitos. E a Eurídice também. Eles tinham essa conexão especial. Por isso, eu acredito que o Chico, ao encontrar o livro, vai reconhecer a importância daquela história. E quem sabe, até decidir compartilhá-la com o mundo, né? Seria uma forma de dar voz a Eurídice e a tantas outras mulheres que tiveram suas histórias silenciadas. Silenciadas pelas convenções sociais da época. Mas mesmo que o livro nunca seja publicado, a história da Eurídice já nos tocou profundamente. Ela nos fez pensar nas nossas próprias vidas, né? Nas escolhas que a gente faz, na importância de lutar por aquilo que acreditamos. E quantas histórias invisíveis ainda existem por aí. Quantas vozes ainda são silenciadas? Pelos preconceitos, pela indiferença. O que podemos fazer para mudar essa realidade? São perguntas importantes, né? Não só em relação ao passado, mas também ao presente. Afinal, ainda tem muita luta pela frente, né? Em busca de igualdade e de justiça social. É verdade. A obra da Marta Batalha nos convida a olhar com mais atenção para as eurídices que nos cercam. Para as histórias que muitas vezes passam despercebidas. Porque por trás de cada rosto, de cada vida aparentemente comum. Existe um universo de experiências, de sonhos, de frustrações. Essa é a beleza da literatura, né? Nos transportar para outros mundos, nos conectar com a humanidade de cada personagem. E a gente encerra essa imersão em A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, com o coração cheio de emoções. Alegria, tristeza, esperança, indignação. Uma mistura de sentimentos que nos faz querer conversar sobre o livro, compartilhar nossas impressões. E quem sabe até reler a história buscando novos significados. Para quem se interessou por essa obra, o link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. Vale a pena conferir. E a nossa odisseia textual continua. Até a próxima!